porque precisa ainda ser transformado pela graça. A graça fez uma parte só, mas nós, muitas vezes, não deixamos ela fazer o restante. O segundo ponto, ele disse que elas tinham comunhão do Senhor. Versículo 9, Paulo está dizendo, vocês tiveram a comunhão de Deus. Vocês viveram, no começo vocês viviam em comunhão. Vocês repartiam pão. Porque não era assim na igreja primitiva? Eles repartiam pão, eles vendiam as suas propriedades, porque viviam em perseguição e repartiam entre os irmãos. Viviam em comum acordo, em comunhão. Mas e agora? Um quer brigar com o outro. Até na ceia, ceavam grupos um dos outros. O grupo de elite ceava, trazia mais comida e ceava em um canto. O outro grupo mais pobre via o que estava com muita comida comendo e ficavam tristes porque não tinham para comer. A comunhão acabou. A igreja cresceu, os problemas aconteceram e o líder onde está? Paulo deixou um líder. O líder não tinha forças para poder resolver o problema. Quando um líder, ele não tem coragem para resolver os seus problemas, ou não tem coragem para resolver e olhar no olho da ovelha ou do seu líder, acabou. A igreja vai a pique. Jesus vai bater na porta e não vai entrar mais, porque o líder não vai deixar. Quando o líder não tem medo de perder ovelha, principalmente desobedientes, que não quer ouvir o seu líder, e continua da mesma forma, do mesmo jeito, e ele começa a falar outra coisa a não ser a verdade, acabou a liderança. Deus não está mais no negócio. Mas Paulo não tinha medo. E Paulo disse, eu vou ter convosco. Ele nunca disse, não, qualquer hora estarei. Não, eu vou ter convosco. No momento que sair da prisão, eu vou ter convosco, vou estar convosco. Para poder falar com vocês cara a cara. Um líder não tem medo de retaliação. Um líder não tem medo de enfrentar o problema e a dificuldade. Quem tem chamado de Deus não teme a nada, a não ser ao Senhor. É isso. Isso é o que eu aprendo com Paulo. Mesmo na prisão, mesmo sendo açoitado, mas era um homem de Deus. Se espelhe, vamos nos espelhar em Paulo, não ter medo dos sofrimentos, não ter medo das afrontas, não ter medo das pedradas, não ter medo das dificuldades, mas estar com Cristo a cada momento, a todo momento da vida, independente de qualquer coisa que acontecer. Está aqui uma carta e que precisamos ler. Nós que almejamos uma liderança, essa liderança deve ser de uma forma quanto mais séria, absoluta, sem nenhum resquício de pecado, nada forjado, mas tudo dentro da direção do Senhor. Paulo, ele encarou o seu mandato e ele disse assim, olha, eu apóstolo escolhido pelo Senhor,
Ele sabia o que ele queria. Ele sabia do seu chamado. E agora ele encara um problema sério. Que as igrejas neste século, que os pastores e líderes desse século estão tendo que encarar. Pessoas que querem ser líderes de qualquer jeito. Pessoas que contra-atacam o seu líder simplesmente porque ele não concorda com certas atitudes. Pessoas que dizem ter o chamado de Deus, mas ainda precisa encontrar Deus para poder encontrar o seu chamado. Pessoas que se acham detentores do milagre, que se acham detentores da bênção, do poder do Espírito Santo. Paulo estava aqui confrontando essas pessoas dentro da igreja. Pessoas que estavam levando o nome do Senhor ao léu da sorte. Pessoas que estavam se relacionando com a esposa do seu pai. Por detrás, sem o pai saber de nada. Não era filho da esposa, mas estava tendo relacionamento com a esposa do pai. Pessoas que estavam buscando agrupamentos para ir contra o seu pastor. Alguns diziam: não, eu sou de Apolo. O meu pastor é Apolo. Apolo que me ganhou para Cristo. Então eu tenho que viver com Apolo. Eu tenho que me reunir com Apolo. Eu só ouço a voz de Apolo. Só Apolo tem a palavra de Deus para mim. Outro, eu sou de Cefas. Só Cefas é a pessoa. Existem pessoas que têm essa habilidade diabólica de fazer grupinhos, de criar dissensões, de fazer arrumadinhos. Mas, graças a Deus, quem começou a obra, ele pegou a guerra. Ele comprou a guerra. Se Deus te deu uma guerra, lute. Confie nele. Não tenha medo dos levantes. Até porque Efésios diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Então você tem que lutar. Você tem uma luta no joelho, na oração. Compre a guerra de joelho. Compre orando pelo seu inimigo, o amando. Compre a guerra dizendo ao Senhor que você será vencedor diante de Deus. Quem aqui já assistiu o filme O Quarto de Guerra? Poucas pessoas, né? Você aprendeu? Assista de novo. E quem não assistiu, volte a assistir. Ou assista. Você que diz que ora, assista o filme. Para ver se você realmente ora. Para ver se você realmente compra a guerra. Precisa assistir. A gente assiste tanta coisa, tanta besteira. Mas tem coisas que a gente aprende. Assista o filme Quarto de Guerra. Coloque isso aí no seu coração. Quando você chegar em casa, um horário que você tiver, e assista Quarto de Guerra. Você vai aprender o que é orar. O que é buscar o Senhor. O que é comprar uma guerra no joelho, na oração.
as suas guerras, as suas batalhas, não é na briga, não é no soco, não é falando mal do seu irmão, não é falando mal do seu inimigo. A sua guerra tem que ser lá no quarto, na oração, orando ao Senhor, e você vencerá as suas batalhas.